Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar também sobre George Floyd, um homem negro de 1,90 m de altura. Os amigos o chamavam de um homem grande. Defendia a paz, os esportes, era um homem temente a Deus. Teve alguns problemas com a justiça. Um dia, foi abordado por um policial branco, que com o joelho no seu pescoço o sufocou por 9 minutos, mesmo com ele dizendo: "Eu não consigo respirar". Morreu no dia 25 de maio de 2020, provocando uma forte onda de protesto no mundo inteiro. Hoje, a filhinha dele diz: "Papai mudou o mundo". Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. O que aconteceu com George Floyd mostra muito bem a presença do racismo no mundo. E quando a gente pensa no racismo, a gente pensa dessa forma: direta, violenta, uma espécie de anomalia que acomete um ser humano que, por conta de um caráter duvidoso, sai tomando estas ações de forma vigorosa. Nem sempre é assim. E não é só contra negros. Ele pode se dar contra indígenas, ciganos, judeus, amarelos, que são chamados asiáticos. Mas o que é o racismo? O racismo é um conjunto de ações, crenças e de sistemas políticos que, de forma discriminatória, se impõem sobre um grupo por conta de suas características fenotípicas, físicas. Em termos biológicos, raça não existe enquanto conceito. Somos todos da raça humana, como eu já comentei em alguns vídeos. Raça é um conceito histórico-social consolidado com a colonização. Quando os europeus vieram aqui para a América, os indígenas já estavam aqui. Os africanos foram trazidos de forma forçada. E destes dois grupos foi retirado sua cultura e suas crenças. O racismo é uma relação de poder. É uma classificação hierárquica para justificar o domínio de um povo sobre outros povos. E no caso específico do George Floyd, da população branca, sobre a população negra. Desta forma, racismo inverso não existe. Nós vivemos em uma sociedade racializada, onde as violências raciais estão presentes no dia a dia da população. E por isso, a discussão não tem que ter por base a opinião. Eu acho, eu não acho. As discussões têm que se dar a nível do conhecimento e dos estudos que foram feitos. E é neste contexto que a gente entende o racismo como o preconceito e a discriminação em função da origem étnica. Vamos pensar melhor nessas palavras. O que é o preconceito? É um julgamento, é um conceito que eu faço anteriormente. O que é discriminar? É fazer uma distinção, é retirar de alguém um espaço. Não precisa ser um espaço físico. E podemos retirar de forma direta ou indireta. Pode ser, por exemplo, eu impedir a entrada de um grupo num determinado espaço. Mas pode ser também a criação de mecanismos, de jeitinhos que impeçam esta pessoa de frequentar este espaço. E o que é o estereótipo? É um conceito pré-definido. É como se fosse um carimbo que eu coloco em alguém. Por exemplo, eu acredito que negro samba e gosta de sambar. E toda vez que eu vejo um negro, eu acho que ele tem que gostar de sambar, sem perceber as características de cada pessoa. O racismo é um julgamento de inferioridade
sobre determinados grupos étnico-raciais. E ele tem por base o preconceito, a discriminação e a formação de estereótipos. E ele assume tipos diferenciados de racismo. O primeiro deles é o racismo individual, ou discriminação racial direta. Então, é o indivíduo, é o sujeito que tem a prática do racismo. Como, por exemplo, uma mulher branca chega em um condomínio de luxo e se depara com uma mulher negra sentada. Ela acha que essa mulher negra não pode ficar ali, vai lá e tenta retirar ela de qualquer forma, mesmo que seja puxando pelos cabelos. Uma outra forma de estabelecimento do racismo é o racismo institucional. Este ocorre em função do mau funcionamento das instituições. Por exemplo, numa sessão do Congresso, a maioria dos políticos são brancos. Em uma novela, a maioria dos personagens são brancos. Eu entro dentro de um banco e os cargos de chefia e de gerência estão nas mãos de pessoas brancas. E por que os negros não estão presentes se não existe nenhuma lei que impeça a entrada e a participação deles nestes locais? A gente tem que lembrar o seguinte: a população negra ganha menos, mora na periferia, em regiões extremamente vulneráveis. O acesso a esses cargos e a esses locais requer uma formação que este grupo populacional não tem acesso. Por fim, mas extremamente importante, o racismo estrutural. O que é uma estrutura? Quando a gente vai construir uma casa, a gente faz o alicerce, aquilo que está embaixo da terra antes da casa ser construída. Ele faz parte da estrutura da casa. Para fazer as paredes, eu coloco vigas de sustentação do teto. Quando eu olho para a casa, eu não vejo a estrutura, mas é essa estrutura que mantém a casa em pé. O racismo estrutural é a estrutura que, infelizmente, mantém o racismo. Como assim? Eu não estou entendendo. É como se fosse uma névoa, uma cortina de fumaça, que faz com que eu enxergue e não enxergue ao mesmo tempo. Vou explicar melhor. Quando eu ligo a televisão, começo a assistir uma novela e observo que a grande maioria das mulheres negras que trabalham nessa novela são empregadas domésticas, não me assusto. Quando eu chego num hospital e percebo que todos os médicos são brancos, eu também me assusto, eu acho normal, que é assim mesmo, que o mundo é assim. O racismo estrutural, ele significa que o racismo está de tal forma cristalizado junto da população que ele faz parte tão presente da nossa vida, do nosso dia a dia, de todos os setores dos quais a gente faz parte, que ele vira normal, tranquilo. É como se fosse absolutamente certo que 50% da população brasileira não tivesse acesso às melhores escolas, a um hotel bacana, a shopping center de qualidade, que fosse morta no seu dia a dia, sufocada nas mãos de policiais, que passasse fome mesmo querendo trabalhar, que lhe fosse negado os direitos mais básicos de sobrevivência, moradia, educação e lazer. O racismo estrutural faz com que a gente ache que isso é normal e que está certo. E não é normal e não está certo. Todos os setores da sociedade agindo de forma corriqueira contribuem para que o racismo continue a agir. E como é que a gente pode mudar isso? Com a construção de políticas públicas. Com a quebra dessa suposta normalidade, nós mudamos a estrutura. É como se furasse uma bolha, dando à população negra o acesso a tudo o que ela tem por direito. E aí sim,
a gente tem a possibilidade de mudar essa estrutura genocida que massacra um grupo populacional muito grande e que impede a construção de um mundo mais igualitário. Até o próximo vídeo.